Torcidas organizadas do Corinthians revoltadas com o presidente Duílio Monteiro Alves pela escolha de Cuca como técnico. Vídeo de hoje. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Quero falar agora sobre o Corinthians e a contratação para lá de polêmica de Cuca. Já havia contado para vocês ontem sobre a repercussão negativa nas redes sociais e sobre o movimento de dirigentes, até aliados do Duílio, absolutamente contrários à chegada do Cuca. Mas não parou por aí. 5 das 6 principais organizadas do Corinthians já se manifestaram radicalmente contrárias à chegada do treinador. Camisa 12, Estopim da Fiel, Pavilhão 9, Coringão Chopp e Fiel Macabra soltaram notas de repúdio à escolha do treinador. Só a Gaviões da Fiel que não se manifestou, e aí a gente precisa recordar uma informação importante. Antes de fechar com o Cuca, o Duílio Monteiro Alves entrou em contato com o Metaleiro, uma das principais lideranças da Gaviões, para consultar a organizada. E recebeu aval, talvez até por isso a Gaviões tenha se silenciado. Em meio a tantas críticas pela contratação do Cuca, o ponto-chave dessa história é um dirigente de futebol do segundo clube mais popular do país precisou ligar para uma torcida para pedir autorização. Isso é ridículo, é só mais um ponto, mais uma bola fora de Duílio Monteiro Alves à frente da presidência alvinegra. Queria destacar pequenos trechos das notas soltadas, divulgadas pelo pessoal das organizadas. A Camisa 12 escreveu o seguinte: viemos a público manifestar nossa total repulsa a uma das maiores vergonhas que o Corinthians acabou de nos impor, que é a contratação desse treinador. Já a Pavilhão 9 escreveu: o Corinthians está abrindo mão de sua história por títulos, enquanto a Estopim classificou a contratação como inadmissível. Vai haver um protesto marcado para as 17 horas dessa sexta-feira na frente do CT, protesto organizado por torcedoras do Corinthians. E toda essa repercussão muito negativa tem a ver com um episódio de 1987. O Cuca, ainda bem jovem, havia chegado há pouco tempo no Grêmio, participou de uma excursão com o tricolor na Europa. E na Suíça, ele e mais 3 atletas acabaram se envolvendo num episódio triste. Eles levaram uma menina de 13 anos para um quarto, e depois ela acusou os atletas do Grêmio, os 4, de terem a estuprado. O Cuca e esses outros 3 jogadores chegaram a ficar um mês detidos na Suíça. Depois foram liberados e em 1989, ou seja, 2 anos depois do ocorrido, o Cuca foi condenado a 15 meses de prisão, importante, por atentado ao pudor com uso de violência. Ele não foi condenado por estupro, e sim por atentado ao pudor com uso de violência. O Cuca nega ter estuprado a menina de 13 anos de idade e esse episódio aconteceu em 1987. Portanto, só para finalizar, o Cuca acabou não cumprindo esses 15 meses de prisão porque o Brasil não extradita cidadãos brasileiros e ele e os outros atletas do Grêmio acabaram tendo esse, entre aspas, privilégio de não cumprir a pena por lá. Bomba no Corinthians, 40 minutos depois de anunciar a saída de Fernando Lázaro do comando técnico da equipe, o Corinthians confirmou a chegada de Cuca como seu novo comandante, para a irritação de milhares de torcedores do Corinthians nas redes sociais. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer todos os bastidores dessa história que começou depois da derrota por 1-0 para o Argentino Júnior na noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena. Corinthians, que com Fernando Lázaro já havia ido mal no Campeonato Paulista, eliminação nas quartas de final para o Ituano em casa. Corinthians, que perdeu na sua estreia na Copa do Brasil 2-0 para o Remo em Belém do Pará, vai precisar vencer por 3 ou mais gols de diferença na próxima semana em casa para não ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. E o Corinthians, que ao perder em casa para o Argentino Júnior, se complicou. Uma reunião na manhã dessa quinta-feira, a partir das 9 da manhã, começou uma longa reunião lá no CT, que contou com as presenças do presidente Duílio Monteiro Alves, do gerente de futebol Alessandro Nunes e parte desse encontro com o Fernando Lázaro. Já estava definida a saída do Lázaro do comando técnico. Ele não foi demitido e sim
passará ou voltará a ocupar um cargo de auxiliar técnico fixo. O Corinthians esperava o anúncio, ou preparou o anúncio da demissão do Fernando Lázaro atrelado à chegada de um técnico. Antes queria até a confirmação de quem contratar. E não foi fácil chegar ao nome do Cuca, quero dar detalhes para vocês antes de abrir mais informações sobre a nova contratação. O plano A do Corinthians era o Tite. Duílio Monteiro Alves chegou a conversar com o Tite, requisitou, falou em nome da amizade de ambos, mas não conseguiu convencer o ex-treinador da seleção. O Tite alega que tem um compromisso com a esposa de não trabalhar no Brasil nessa temporada e ele está aguardando por propostas que venham do futebol europeu. Sem Tite, o Corinthians cogitou a possibilidade de Mano Menezes, mas o Mano deixou bem claro que não sairá do Internacional. Juan Pablo Vojvoda era um nome na pauta, mas também, em hipótese alguma, deixaria o Fortaleza. Também queria comentar com vocês a respeito da possibilidade de Dorival, uma história curiosa. Na segunda-feira, um dos representantes do Dorival entrou em contato com o Corinthians perguntando: vocês têm interesse no Dorival? E a resposta foi não, Fernando Lázaro é o técnico, ele vai continuar com a gente. Ninguém no Corinthians imaginava que o Timão fosse perder para o Argentino Júnior nessa quarta, causando a demissão do Lázaro. Quando o Corinthians foi retomar esse contato, foi avisado de que o Dorival já havia se acertado com o São Paulo, inclusive o anúncio oficial aconteceu nessa quinta-feira. Júlio Casares havia viajado na quarta para Florianópolis, se sentado com o treinador e fechado toda essa situação. Diante desse cenário, o Corinthians ficou numa enorme encruzilhada. Quem contratar às vésperas de jogos super importantes? No final de semana, o Goiás no Campeonato Brasileiro. No meio de semana, confronto contra o Remo, essa partida da Copa do Brasil da qual eu falei agora há pouco. E no outro fim de semana, o clássico contra o Palmeiras, o mais aguardado pelo torcedor, jogo no Allianz Parque. Diante desse cenário, ficou a convicção para o Corinthians que não dava para fazer mais experiências. Precisava ser um técnico grande, com currículo, acostumado a momentos de dificuldade. Foi aí que pensaram no Cuca. Entraram em contato com o treinador. Pela manhã, o Cuca demonstrou a intenção de aceitar a proposta. A coisa evoluiu tão rápido que na tarde dessa quinta-feira, o Cuca já foi oficializado nas redes sociais do Corinthians como o novo comandante. Apesar da repercussão extremamente negativa com parte da torcida. Tudo porque na década de 80, o Cuca e outros atletas do Grêmio, durante uma excursão à Europa, se envolveram em uma acusação que se transformou inclusive em prisão. Eles foram acusados de estupro. O Cuca ficou preso, passou a responder sobre esse assunto e durante muito tempo esse tema praticamente não foi falado. Mais recentemente voltou à tona, especialmente nessa época nova, onde as coisas são muito declaradas e muito repercutidas. Só para lembrar um fato recente, o Cuca, na sua última passagem pelo Atlético Mineiro, o cara é super campeão, talvez o técnico mais vencedor da história do Atlético, foi ele o responsável por comandar o Galo na conquista da Libertadores da América. Anos depois dessa conquista, o Cuca foi recontratado pelo Atlético e parte da torcida foi radicalmente contrária, ainda por causa desse episódio de 84. Já vi várias manifestações nas redes sociais nos últimos minutos, desde a confirmação da contratação de Cuca, de torcedores e especialmente torcedoras do Corinthians, como algo como respeito às minas. Corinthians, para tentar diminuir o barulho, já decidiu anunciar e confirmar a contratação do Cuca. Vínculo fechado até dezembro desse ano. Ele está vindo de Curitiba para São Paulo de carro, onde vai assinar o contrato e ser apresentado nas próximas horas. O Corinthians tem pressa para tornar tudo isso o mais rápido possível, público e oficial. Cuca já deve, inclusive, participar do treino dessa sexta-feira. Nessa quinta, quem comandou as atividades foi o Mauro Van Basten, que é um antigo observador e também auxiliar técnico do Timão. Para arrematar, preciso contextualizar sobre a situação e o momento do futebol brasileiro. Só uma rodada do Campeonato Nacional e 3 treinadores já foram dispensados. O Antônio Oliveira foi o primeiro na segunda-feira, caindo no Curitiba depois de perder por 3-0 para o Flamengo. No dia seguinte, ou 2 dias depois, na quarta-feira mesmo, depois de vitória contra o Porto Cabelo na Sul-Americana, o Rogério Ceni foi dispensado do São Paulo e agora Fernando Lázaro é demitido no Corinthians. Preciso emitir minha opinião sobre os dois temas, a saída do Lázaro e a chegada do Cuca. Sobre o Lázaro, aposta pra lá de esquisita, esdrúxula, do Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, que não consegue diminuir a dívida, apesar de viver se gabando disso, tem tomado uma série de decisões extremamente equivocadas dentro das 4 linhas. E a opção pelo Fernando Lázaro foi para atender a um pedido dos jogadores. A grande verdade é que os atletas do Corinthians ficaram muito irritados com o modus operandi do Vitor Pereira no ano passado. O VP é aquele cara intransigente, duro, que cobra no dia a dia. E os jogadores queriam mais tranquilidade, mais folga, por isso indicaram o Fernando Lázaro. Para ficar bem com as lideranças do elenco, o Duílio aceitou a sugestão e efetivou o Lázaro no início da temporada. Isso se mostrou um enorme equívoco. O Corinthians perdeu tempo,
perdeu o Campeonato Paulista, corre o risco agora também na Copa do Brasil. E ainda pode ter algum reflexo também na Libertadores da América. Sobre a opção do Cuca, técnico com lastro, com respaldo, que certamente vai conseguir extrair mais desse atual elenco alvinegro. Só que o Corinthians não tem por hábito desafiar seu torcedor. Talvez onde a torcida tenha a voz mais ativa no futebol brasileiro seja no Corinthians. E pelo que eu percebi, pouca gente entre os corintianos vai aceitar essa contratação. Como o Timão vai lidar com isso? Tendo um diretor de futebol, um gerente de futebol bem pouco ativo, bem pouco forte, como Alessandro Nunes, e um presidente que não gosta de se expor muito. Enfim, temo por situações e momentos de bastante turbulência nos próximos dias e semanas. E você, curtiu a saída do Lázaro? Contrataria o Cuca? Use espaço para comentário. Estou curioso para saber sua opinião. Um pouquinho mais tarde eu volto com outro vídeo para trazer todas as notícias. Combinado?